Fala, meu povo, tranquilo? Como outra análise falando de população brasileira, não tem como não falar de processos migratórios, deslocamento populacional, como acontece, o que rolou, os principais motivadores, da onde veio, para onde vai, pique Globo Repórter, analisar um cadinho como esse processo acontece aqui internamente no Brasil. Um fator importante que faz com que o brasileiro se desloque é o fator econômico. Esse é o principal motivo que faz alguém se deslocar aqui, isso que vai impulsionar. Ao longo das décadas e principalmente pegando ali décadas de 30, 40, 50, o que vai motivar o brasileiro a se deslocar pelo território é o trabalho e principalmente o trabalho gerado pela indústria. Então, se o trabalho gerado pela indústria é um fator importante que faz com que a galera se movimente, migre pelo território, então é interessante a gente analisar como isso acontece por região. Bacana? Então vamos lá. Coloquei aqui os processos migratórios e como ele vai acontecendo por década, de 50 a 70. Esse deslocamento vai acontecer bastante entre Sudeste, dentro das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Então a galera do Norte, Nordeste começa a migrar para a região Centro-Oeste e região Sudeste. Vamos lá, quais são os fatores que faz a galera se deslocar para a região Sudeste? Isso vai rolar desde a década de 30. Trabalho, emprego gerado pela indústria. O que faz a galera se deslocar para o Centro-Oeste? O crescimento do agronegócio, o crescimento da agricultura moderna. A soja é um tipo de cultura que vai crescendo sobre a região do Centro-Oeste. Então, se ela vai crescendo sobre a região do Centro-Oeste, isso vai ser um impulsionador para a galera se deslocar para lá. Além disso, outro fator que faz com que a galera se desloque para a região Centro-Oeste é a construção de Brasília. Isso também movimenta a galera para lá. Interessante a gente analisar, pegando década de 50, 70 e também de 70 a 90, é que esse deslocamento da galera para a região Centro-Oeste acontece também de sulistas. Então, produtores do Sul começam a migrar para o Centro-Oeste, aproveitando vantagens locacionais maiores, custo da terra mais baixo. A ideia colocada pelo governo militar na época de que lá existia um vazio demográfico e seria mais tranquilo expandir a produção de soja para essa região. Então, produtores sulistas começam a migrar para o Centro-Oeste e trabalhadores do Nordeste e do Norte começam a também se deslocar para o Centro-Oeste, mas também continuam indo para o Sudeste. Isso vai acontecer tanto aqui quanto aqui. Então, continua o fluxo migratório para o Sudeste, porém agora com o deslocamento do Sudeste, Sul e Nordeste para o Centro-Oeste, para a região Norte. Hoje, a região Centro-Oeste é a região que mais consegue reter o migrante. Além dele ir para lá buscando trabalho e conseguindo trabalho por causa do crescimento da agricultura, o migrante vai e fica. Bacana? E por que a galera vai para a região Norte? Aqui agora você tem o aumento da economia da região. Então ali você tem o projeto Carajás, você agora tem descoberta de jazidas de minerais, a corrida pelo ouro, o Eldorado Carajás, que empurrou uma galera para aquela região à procura do enriquecimento que não veio. Então muita gente foi para a região Norte, na região ali aos arredores de Carajás, para tentar buscar um enriquecimento maior. Muita gente morreu ao longo do caminho e morreu lá tentando buscar ouro. E também por causa do crescimento econômico, por causa da industrialização que também vai avançando para aquela área, a Zona Franca de Manaus. Beleza? Chegando, década de 90, chegando aqui a 2010, rola uma parada chamada migração de retorno. Essa galera toda que veio para o Sudeste e não consegue mais encontrar o trabalho que eles vieram buscar décadas atrás, começam a migrar para as áreas da onde eles saíram. Eles começam a retornar para as áreas de origem. E esse retorno para as áreas de origem é conhecida como migração de retorno.
Bacana? Também é importante analisar, principalmente a galera retornando ali para o Nordeste e Norte do país, que foi onde mais saiu esse fluxo migratório, principalmente para o Sudeste e para o Centro-Oeste. Essa migração de retorno vai acontecer principalmente da saída da região Sudeste. De todas as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, a região Sudeste hoje, ela apresenta um saldo migratório negativo, ou seja, mais gente sai do que entra. A região Centro-Oeste é que apresenta o maior saldo migratório, ou seja, mais gente entra do que sai. Perfeito? Outros tipos de processo migratório que acontecem. O êxodo rural, tranquilão, a saída do cara do campo para a cidade. E quais são os fatores que movem um maluco sair do campo para a cidade? A concentração fundiária, conflitos rurais, mecanização. Isso tudo faz com que o cara perca espaço na área rural e comece a procurar o seu espaço nas cidades. Êxodo rural, beleza? Isso vai acontecer década de 30, 40, 50. O Brasil começa a se tornar um país urbanizado, ou seja, onde tem mais gente na cidade, em detrimento do campo, entre as décadas de 60 e 70. Beleza? Migração pendular é a migração diária, pêndulo, de ida e volta. Isso vai acontecer entre cidades. Então, uma pessoa que trabalha numa cidade vizinha e mora numa outra cidade. Esse deslocamento é a migração pendular. O nosso movimento hoje é pura migração pendular. E quanto mais sem estrutura é uma cidade, mais deficitário fica essa migração pendular. Mais tempo uma pessoa demora para percorrer distâncias. Beleza? Migração sazonal vai ser uma migração por temporada, ou seja, uma migração temporária de uma área para outra. Isso vai acontecer muito. O fator que mais é colocado para explicar essa migração temporária é também o fator climático. Exemplo, uma pessoa, um boia fria, que ele vai trabalhar nos períodos de safra e colheita de algum produto em alguma região. Ele vai para lá por causa da sazonalidade da região, que faz com que naquela época específica do ano eu consiga ter a colheita daquele produto. Então ele começa a se deslocar para lá. Acaba o período de colheita daquele produto, ele vai para outra região, ele vai para outra, vai para outra, vai para outra. O boia frio é um exemplo disso. Dentro da migração sazonal existe a transumância, também muito relacionado à estação do ano. O deslocamento de rebanhos que vão ser guiados para as áreas mais adequadas, fugindo de estações secas, fugindo de grandes períodos de umidade. Então eu desloco meu rebanho bovino para alguma região onde eu consiga fatores e locais mais adequados. Beleza. Outra, migração de retorno, como a gente falou aqui, é o retorno para a área de origem. E também processo migratório interregional e intrarregional. Então, quando eu falo de intrarregional, eu estou falando fora, interregional, eu estou falando fora da região. E quando eu estou falando de intrarregional, eu estou falando, apagando aqui, intrarregional é dentro de uma região, ou seja, eu vou me deslocar dentro da região. Coloquei ali antes, equivocado. Agora sim, intrarregional, dentro da região, ou seja, um cara que se desloca do Rio de Janeiro para São Paulo, entre estados, dentro da mesma região. Interregional, do Nordeste para o Sudeste, do Sudeste para o Centro-Oeste, como a gente analisou anteriormente. O Brasil tem movimento de refugiados, sim ou não? De entrada, não de saída. O que configura um refugiado, um deslocamento forçado, ou porque eu estou sendo perseguido, ou porque eu estou numa área de conflito. O Brasil não se enquadra num processo de saída de refugiado, mas sim de entrada. A maior entrada de refugiados no Brasil são de venezuelanos, também tem congoleses que vêm para cá, mas hoje a maioria são de venezuelanos, entrando no Brasil, alguns ficando e outros utilizando o Brasil como uma ponte para a ida para outros países latino-americanos, como por exemplo o Chile.
Certo, meu povo? Aqui, processos migratórios, como isso acontece por décadas e como esse processo vai rolando e como pode acontecer para o futuro. Certo? Mais um panoramazinho sobre população e agora sobre migração. Beijos e abraços, como sempre, sininho na mão, começa a compartilhar, começa a comentar para dar aquela moral, para eu engajar, ficar rico e milionário, beleza? Tá ali minhas mídias para trocar uma ideia, caso seja necessário. Beijos e abraços, tamo junto e hora do print. Tchau, tchau.